Olá, minha gente, você que está aí quase sendo envolvida pelo Rei do Sono, pelo Morfeu, vamos acordar que o programa Eu e Você está aí com novidades, abordando assuntos que eu tenho certeza são do interesse de todos vocês. E mais uma vez com a presença do deputado Gerson Berger e do amigo jornalista Pedro do Couto, que comentarão os assuntos. E como não poderia deixar de ser, nós hoje vamos falar sobre essas prisões realizadas pela Polícia Federal dos envolvidos no escândalo da Petrobras. Também falaremos sobre a questão do Oriente Médio e ainda sobre a decisão da Justiça em relação àquela agente do Detran que teve a coragem de dizer que um juiz não era Deus. E também com a participação do povo nas ruas, dando a sua opinião, tanto sobre o juiz quanto sobre essas prisões realizadas pela Polícia Federal. Bom, minha gente, mas antes de entrar nos assuntos anunciados, nós não poderíamos deixar de fazer o registro da morte de um grande brasileiro, Adib Jatene, grande cardiologista, um homem dedicado à causa pública que tanto lutou para que a saúde melhorasse no nosso país. Foi dele a ideia de criar a CPMF, que acabou em 2007 e que inicialmente tinha o objetivo de socorrer a precária saúde pública que até hoje vive o nosso país. Infelizmente, o desvio de recursos fez com que Adib Jatene se decepcionasse e até se demitisse como ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o que nós poderíamos dizer mais de Adib Jatene? Adib Jatene foi um grande cardiologista. Foi ele que iniciou a cirurgia de ponte safena no nosso país. Sua família, tenho certeza, que tem um grande orgulho deste pai, deste avô, deste amigo que foi Adib Jatene. Para se ter uma ideia, seus filhos, 4 filhos, todos seguiram a medicina. E os netos, me parece que 12, dos 12, 10 também se dedicaram à carreira médica. Então nós que tivemos oportunidade, não é, Gerson, de conhecer Adib Jatene, o Gerson foi operado, inclusive, em 1994, há 20 anos atrás, por um de seus filhos, o Fábio Jatene. Então, nós aqui do programa registramos com muita tristeza e dor a morte do cardiologista Adib Jatene, que descanse em paz. Mas Gerson e Pedro, nós agora, deixando de lado esta perda irreparável, nós vamos passar para os assuntos já anunciados. E como não poderia deixar de ser, vamos abordar a excepcional atuação da Polícia Federal, que na última quinta-feira prendeu 21 pessoas envolvidas no escândalo da segunda fase da Operação Lava Jato. Finalmente, estamos vendo famosos criminosos do colarinho branco sendo presos. Quem imaginou ver os principais dirigentes das poderosas construtoras Camargo Correia, OAS, Mendes Júnior, Ingevic, entre outros presos? Fomos às ruas saber a opinião do povo sobre estas prisões e o que isto representa para o país e os cidadãos brasileiros. O combate à corrupção tem que ser sempre o mais grave possível, sempre o mais severo possível. E vamos ver se isso consegue alterar um pouco o país. O país tem que mudar a sua postura, né? As leis têm que funcionar, entendeu? E isso já seria um grande início, né? Bom, punição tem que ter, né? Isso é fato. Agora, isso é sempre um ponto positivo para o país, que aí fica claro que a justiça está sendo feita, né? Agora, só o futuro vai dizer se realmente a punição vai acontecer. O cidadão melhora quando ele começa a cobrar dos seus governantes o trabalho que ele deve ser feito. O governante se comprometeu a cumprir a Constituição e a cuidar do povo. E o povo deve exigir isso do seu governante. Bom, minha gente, está aí a opinião do povo nas ruas.
E como podemos observar, a nossa gente continua esperançosa de que seja feita justiça para todas as classes sociais do país. Parece que todo o denuncismo da campanha eleitoral recente à presidência da República está levando a ações excepcionais dos poderes constituídos, especialmente num papel digno de aplausos o da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações. É bom que se diga isto, apesar do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sair acusando a oposição de estar politizando e tentando promover um terceiro turno na nova etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Ora, logo ele, que abriu uma investigação para punir delegados envolvidos nessa operação por terem expressado opiniões pessoais de críticas ao governo e apoio à candidatura oposicionista, e observem que foi numa página no Facebook fechada ao público. No que podemos concluir que alguns petistas querem identificar razões partidárias para os vazamentos de partes dos depoimentos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Isto levou o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, responsáveis pelas investigações, a saírem em defesa dos delegados da Polícia Federal. Ora, o que não se entende é que o ministro da Justiça tenha declarado para a imprensa, logo após as prisões realizadas pela Polícia Federal, que tomou conhecimento, Gerson e Pedro, do fato às 5h30 da manhã e às 6h30 ligou para a presidente Dilma contando os fatos, pois ela estava na Austrália participando do G20. No que ela lhe transmitiu que pedisse à Polícia Federal que prosseguisse com firmeza na apuração das irregularidades, procedendo com absoluta lisura e imparcialidade nas investigações. Que zelasse para que tudo fosse esclarecido. Aqui duas coisas curiosas. A primeira é que a presidente Dilma não pode suscitar dúvidas em relação à lisura e imparcialidade da Polícia Federal. E a segunda é que a presidente também não tem o poder de mandar parar as investigações, ainda que quisesse. Esquisitas as declarações do ministro da Justiça ou da presidente Dilma Rousseff, se partiram dela essas afirmações, no que eu quero crer que sim. Considerando que, no término da reunião do G20 na Austrália, em entrevista coletiva à imprensa mundial e sem o menor pudor, a presidente Dilma teve a coragem de dizer que pela primeira vez na história do Brasil, um governo investiga a corrupção, culpando governos passados por essa corrupção que hoje acontece na Petrobras. Quando todos nós sabemos que o governo dela não investiga coisa alguma. Quem investiga é a Polícia Federal e o Ministério Público, que são órgãos do Estado e não do governo. Se assim não fosse, duvido que nós tivéssemos acesso a toda essa lama que envolve principalmente o PT no escândalo da Petrobras e os principais partidos aliados do governo Dilma, que são o PMDB e o PP. Não é isso, Gerson? Tereza, você foi muito bem colocando as coisas no seu devido lugar. Tem mais. O ministro da Justiça, em suas primeiras declarações, dava a impressão que a ação da Polícia Federal, prendendo essas mais de 2 dezenas de magnatas, como se dizia na minha época, também era uma coisa sua. Ora essa! Ele mesmo disse que tomou conhecimento do caso às 5h30 da manhã do dia seguinte. E o mais curioso, imagine que a presidente estava fora do país, participando
do G20. Depois vem com essa historinha de a oposição quer fazer da investigação um terceiro turno eleitoral. Tenha paciência, ministro. Não fica bem para Vossa Excelência, que é o ministro da Justiça, apelar para chavões e dizer que a tentativa de desestabilização do governo ocorre por parte daqueles que não digeriram o resultado eleitoral. E isso talvez Freud explique. Vossa Excelência foi mal, ministro. Acredito também que o senhor não tenha vasto conhecimento psicanalítico, que eu, como psiquiatra, posso avaliar. O que o ministro Cardoso devia fazer é que todo cidadão brasileiro está fazendo. Aplaudir a ação da Polícia Federal e depois explicar por que seu correligionário do partido, João Vacari Neto, tesoureiro do PT, não foi até agora afastado de sua função, mesmo sendo investigado no escândalo de corrupção que envolve a Petrobras. E mais, está sendo anunciado que o PT pretende questionar o Tribunal Superior Eleitoral sobre a escolha por sorteio do ministro Gilmar Mendes para relator das contas da campanha presidencial de 2014. Vejam, a escolha foi por sorteio. Por sorteio. E a mando do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Dias Toffoli, que é tão próximo ao PT. Será que os petistas não confiam no ministro Gilmar Mendes só porque foi para o STF indicado por Fernando Henrique Cardoso? Isto sim é querer politizar até as decisões do STF, que tem nada mais, nada menos que 8 ministros indicados pelo PT. Voltando à belíssima ação da Polícia Federal, nossos parabéns a essa instituição, que orgulha a nação, é o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações, e também a desembargadora Maria de Fátima Freitas, que não concedeu o habeas corpus impetrado no sábado pelos advogados dos executivos, que beneficiariam 11 presos que queriam cair fora. Imaginem. Acho que tem muita coisa para vir à tona, inclusive envolvendo parlamentares. Dizem que tem uma longa fila de suplentes aguardando os fatos e ansiosos para substituir parlamentares eleitos que poderão ser afastados de seus mandatos. Tristeza para uns, alegria para outros. Essa é a vida. O importante é que seja feita justiça e os culpados punidos no mais absoluto rigor da lei. É isso mesmo, Gerson. A vida é feita dessas coisas. Alegria para uns, tristeza para outros. Felicidade para uns, infelicidade para outros. Então, nós agora vamos passar para o jornalista Pedro do Couto, pois também estamos ansiosos para ver a sua posição em relação a esta questão que está mexendo tanto com a vida da população brasileira, não é, Pedro? É exatamente isso. Alegria para uns, tristeza para outros, justiça para todos. Porque o fato que envolve a corrupção na Petrobras e os seus reflexos, as suas consequências, não tem paralelo na história do país. Uniram-se num triângulo forças administrativas, diretores da Petrobras, políticos e empresários,
justamente para superfaturar os preços e acabar provocando um prejuízo gigantesco. Basta dizer que um dos ex-diretores, Paulo Roberto Costa, se prontificou a devolver 23 milhões de dólares que possui seu nome na Suíça, um banco suíço. Um ex-secretário da diretoria, Pedro Arusco, foi mais além, propôs devolver 95 milhões de dólares aos cofres da Petrobras. 2 pessoas. Nós estamos diante de um fato que representa o maior impacto, o maior escândalo da história do país. Não pode ser politizado. Ele está nas páginas policiais e nas páginas policiais vai ficar. Ninguém conseguirá tirá-lo, porque o fato chocou profundamente a sociedade brasileira, a alma da população, como está refletido na opinião do povo. É preciso que as consequências se aprofundem e as prisões dos culpados e responsáveis não sejam relaxadas e as investigações prossigam, abrangendo todos os envolvidos nela, porque escândalo como esse nunca houve igual. Olha, as colocações de vocês dois são perfeitas, mas é estarrecedor assistir a tanta corrupção envolvendo empresas no escândalo da Petrobras, como vem divulgando a imprensa. Mas posso imaginar quantas mais safadezas não existem por aí. A começar pelo fato de praticamente todas essas construtoras envolvidas e com seus executivos presos atuarem nas principais obras do PAC, tendo assim relações com o governo federal e financiamento do BNDES. A hidroelétrica tão falada de Belo Monte conta com a participação da Odebrecht e Camargo Correia. Na usina Angra 3 atuam as duas e também a Queiroz Galvão e a UTC. Estes são apenas 2 exemplos, porque estas construtoras servem ao governo, inclusive no trecho sul da ferrovia Norte-Sul. A Engevix é subsidiária de um grupo que investe no aeroporto de Brasília. A OAS também participou do leilão de rodovias. A Mendes Júnior realizou as obras do Porto de Recife e vai por aí. Todas elas mamam nas tetas do governo. Esta aqui é a verdade. Daí doarem centenas de milhões nas últimas eleições. Foram exatamente 218 milhões de reais doados, segundo a imprensa. A cultura da corrupção está arraigada a tal ponto que o superfaturamento de obras já obrigatoriamente inclui as propinas pagas a políticos para financiar suas campanhas. As famosas licitações, quando acontecem, são realizadas de tal forma que antecipadamente já se sabe quem será o vitorioso. É tudo uma vergonha. Há pouco tempo, conversando com um amigo, ele justificava os empresários corruptores, dizendo que se não pagarem as propinas exigidas, não conseguem ganhar nenhuma obra. E o argumento é sempre o mesmo: gastos com campanha política. Acho que, diante de tanta vergonha, o Congresso, se tivesse o mínimo de bom senso e mesmo altivez, deveria aprovar a reforma política e, de cara, acabar com as doações de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas. A corrupção vai acabar? Claro que não. O Caixa 2 sempre existirá. No entanto, acabando com as doações oficiais de empresas, já haverá um avanço. E mais, ter uma legislação eleitoral mais dura. Todo aquele que for pego fazendo campanhas milionárias, a Justiça Eleitoral deve ir fundo nas investigações e saber de onde veio tanto dinheiro. O problema é que sempre pegam com multas pesadas os pequenos. Os peixes grandes continuam nadando em pleno alto mar. Não acham, Gerson e Pedro? Tereza, você está brilhante. Está matando as cobras na cabeça. É possível que venham, sem dúvida nenhuma, novas coisas
que vão nos impressionar mais nos próximos dias. A mesma coisa, quero cumprimentar o Pedro pelo que disse. É isso aí. O programa Eu e Você fala a verdade nua e crua. Como você disse, Tereza, as campanhas milionárias que vários políticos realizam são com dinheiro que, tenho certeza, não vem do seu bolso. E o número de votos que recebem, injustificáveis em relação ao trabalho que executam. Uma afronta a qualquer cidadão que pense com raciocínio claro. Algumas dessas campanhas milionárias serão explicadas, como sabemos, através da imprensa. Os grandes envolvidos no esquema da Petrobras são o PT, o PMDB e o PP, que fazem parte da base do governo e não têm permitido que as CPIs instaladas avancem. A do Senado, como dissemos na semana passada, já foi para o brejo. E a mista do Congresso parece também vai na mesma direção. Agora quer ressuscitá-la convocando o ex-diretor da estatal, Renato Duque, que também está preso. O problema é que os parlamentares do governo bloqueiam todas as convocações. Fala-se na oposição, na criação de uma nova CPI para 2015, para apurar o eventual envolvimento de políticos no esquema. A oposição tem que aproveitar o momento que é propício ao seu trabalho. E a presidente Dilma deve cumprir o que disse durante a sua campanha, que os fatos seriam apurados, doessem a quem doesse. O grande senador Pedro Simão, que é do PMDB, não deve ter feito campanha milionária. Por isso, não se reelegeu. E como já dissemos, uma perda irreparável para a nação brasileira. Simão, enfático, preste atenção, declarou que o país vive uma crise política, chegando a dizer que se as eleições fossem hoje, talvez a presidente Dilma não fosse reeleita, pois apesar dos fatos já existirem, não se dava conhecimento e por isso não impediram a sua vitória. O senador Pedro Simão foi mais além, afirmando que a presidente tem dito que pretende que seja feita a apuração de tudo na Petrobras, doa quem doer. Tem que ser assim, pois se essa questão não for bem resolvida, vai ser muito difícil para Dilma iniciar seu mandato com credibilidade, com respeito, o que é necessário para o seu governo começar a trabalhar. Foi o que disse o senador. Você concorda com o senador Pedro Simão, Mr. Pedro? Concordo integralmente com o senador Pedro Simão, concordo com você, concordo com a Tereza. Aliás, dá uma concordância geral a respeito desse assunto que impactou a sociedade brasileira, traumatizou a opinião pública e abriu uma perspectiva para o governo que se inicia em janeiro de 2015. O cumprimento do compromisso assumido na campanha pela presidente Dilma Rousseff de apurar a verdade, doa quem doer, até o fundo e punir os culpados, porque o que ela colocou agora mesmo na entrevista dada na Austrália, transcrita aqui por uma reportagem de Débora Mailink no Globo e Clóvis Rossi na Folha de São Paulo, foi que a impunidade termina com esse episódio.
Isto é uma afirmação feita pela presidente da República que não pode ser colocada em dúvida, ela tem que cumprir. Não há linha de recuo para o governo. Também não há como flexibilizar a solução, politizar a solução que envolve o escândalo da Petrobras. Os responsáveis têm que ser punidos exemplarmente. O compromisso foi assumido, a população, a opinião pública brasileira está cobrando. Gerson e Pedro, o assunto é inesgotável, mas não temos dúvidas de que a sociedade brasileira vai exigir uma resposta com apuração e punição de todos os culpados. Disto nós não temos dúvida. Mas agora, minha gente, nós vamos passar para um outro assunto. E como o nosso programa sempre procura trazer fatos ligados à política internacional, hoje, muito rapidamente, passaremos para o Oriente Médio, falando de uma paz entre israelenses e palestinos, que é o anseio de todos nós, mas que a cada dia parece mais distante diante do acirramento do clima de enfrentamento quase diário em Jerusalém Oriental de ambos os lados, principalmente envolvendo jovens e que colocou o país em estado de alerta, no que levou o secretário americano John Kerry a se deslocar dos Estados Unidos até a Jordânia numa missão para tentar acalmar os ânimos na região. Gerson, você acha que Kerry vai resolver alguma coisa, considerando que suas idas anteriores sempre fracassaram? Nunca houve nenhum resultado positivo, não é isso? Tereza, apesar de tudo, acho elogiável a ida do secretário do Estado americano, John Kerry, à região, numa tentativa de apaziguar os conflitos. No entanto, quem realmente tem que encontrar o caminho da paz são os dois lados envolvidos no conflito, ou seja, israelenses e palestinos. Bem dizia o arquiteto da paz, o saudoso primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin: para que haja paz, é necessário haver concessões, ainda que dolorosas, no que eu concordo integralmente. As provocações de ambos os lados não levam a resultado positivo nenhum. Somente a dor e sofrimento de mães israelenses e palestinas que perdem seus filhos. Nas últimas semanas, 3 israelenses morreram atropelados por palestinos em Israel. Um soldado e uma mulher também israelenses morreram esfaqueados por palestinos na última segunda-feira, ou seja, 10 de novembro. Também 3 palestinos morreram em confronto e protestos com as forças de segurança de Israel ao fazer uso de pedras e coquetéis Molotov contra soldados israelenses. Forças de segurança da Palestina acusam colonos israelenses de incendiar uma mesquita em Ramallah, na Cisjordânia. Mas logo em seguida, uma antiga sinagoga no norte de Israel também foi atacada por palestinos. É um toma lá e dá cá, não acaba. Não pode continuar. Claro que existem erros dos dois lados e leva à tomada de decisões muitas vezes colocadas pela mídia de forma muito parcial. Vejam, por exemplo, após o assassinato a facada de uma jovem israelense por um palestino, Israel anunciou uma operação para deter todos que estão em situação ilegal no país. Medida esta que pode acontecer em qualquer país do mundo. Uma forma do governo de Israel proteger seus filhos contra a violência,
mas condenável por alguns, de qualquer forma. Para quem está afastado do problema, é muito fácil criticar, mas conviver com ele é muito difícil. Assim sendo, somente as partes envolvidas poderão encontrar o caminho que leva à paz, e sem a menor sombra de dúvida, através de concessões, mesmo que dolorosas, como disse o inesquecível Prêmio Nobel da Paz, Yitzhak Rabin. Gerson, difícil a situação lá em Israel, entre israelenses e palestinos. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto, um assunto aqui do nosso Rio de Janeiro. Quem diria, uma das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Rio manteve a condenação da agente do Detran, Luciana Tamburini, que disse para o juiz João Carlos Correia que ele não era Deus após ser parado numa blitz da lei seca com seu carro sem placa, sem documentos e sem carteira de habilitação. No que recebeu voz de prisão do juiz. Luciana terá que pagar 5 mil de indenização ao juiz João Carlos por danos morais. Imaginem, nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre esta questão. Eu acho que todo ser humano tem que ter um tratamento igual em qualquer lugar. Pode ser juiz, presidente, o menino pobre da rua, qualquer coisa é o mesmo tratamento. Como qualquer outra pessoa normal, tem que seguir a lei. Se ele é parado na lei seca, ele não está com documento, o carro não está direitinho, é parado e tem que obedecer a lei. Houve um excesso assim ao penalizar, né, a gente, né? Porque eu acho que não houve um excesso por parte dela por fala, comparar, não estaria ofendendo a carreira do juiz isso. Ela podia estar fazendo isso com qualquer servidor público, na verdade. Ele, como juiz, amante da lei, devia ser o primeiro a dar parabéns a ela. Porque a Eleanor Roosevelt foi multada por um guarda de trânsito e deu parabéns e mandou um elogio ao Departamento de Trânsito para o guarda, que ela pôs o carro fora do estacionamento. A mulher do presidente Roosevelt foi um exemplo de cidadania, né? É isso aí, e era o que ele devia ter feito. Travestido da figura de juiz, é uma pessoa desqualificada para funções que requerem equilíbrio, rigor, sensatez, ternura e firmeza. Bom, Gerson e Pedro, amigos telespectadores, como vocês viram, existe um consenso de que o juiz realmente não é Deus, é um cidadão comum e, como representante das leis, deveria agir sempre dentro da lei. Não é à toa que uma conta aberta na internet teve a solidariedade de inúmeras pessoas revoltadas com a decisão da justiça e arrecadou R$27 mil até terça-feira da semana passada. Também a OAB manifestou sua solidariedade e repúdio à atitude do juiz e decidiu, através de seus conselheiros, pedir ao Conselho Nacional de Justiça o afastamento imediato do juiz João Carlos de Souza Correia. Quanto a Luciana, disse que vai recorrer da decisão da Justiça aqui no Rio, numa outra esfera, e se não puder, recorrerá ao Tribunal de Deus. Acho, minha gente, Gerson e Pedro, que somente esse tribunal fará o verdadeiro julgamento, dando-lhe razão, considerando que a Associação dos Magistrados do Brasil criticou a posição da OAB, dizendo que era lamentável que a entidade tentasse explorar uma conduta isolada que compõe um processo ainda em andamento na Justiça, para promover o linchamento moral dos magistrados. Vamos aguardar o próximo capítulo desta triste novela envolvendo a Justiça do Rio de Janeiro. Não é verdade? Tereza, nesse caso é muito difícil não dizer que prevaleceu o corporativismo. Você não acha, Pedro? Acho sim.
E perante o Tribunal da Opinião Pública, todos vão concordar com a colocação. Porque o juiz é um homem que tem como missão aplicar a lei para os outros. Deve ter aplicado muitas penas, muitas condenações, muitas multas. E tem que respeitar a lei também em relação a si mesmo. O juiz não está acima da lei, está subordinado a ela como qualquer pessoa. Portanto, é difícil considerar que não houve corporativismo numa decisão como essa. Olha, Gerson e Pedro, este juiz, como aplicador das leis, ou outro qualquer, tem que ser o guardião e um exemplo no cumprimento de todas as leis. Esta aqui é a verdade. É isso aí, muito bem. Olha, Gerson, muito obrigada aí pelo aplauso, pela participação no programa. Obrigada a você também, Pedro, pela participação no programa. A você, amigo telespectador, que ficou até esta hora nos assistindo. O nosso carinho muito especial, um ótimo descanso. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 10h50, aqui na CNT. Até lá!